Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Cadê minha apresentação? Só um minutinho. Mover destaque. Obrigado, Yudi. Obrigado por colocar sua voz aí. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um culto da Conexão Nikkei de Piedade. Hoje, dia 20 de agosto de 2023. Vamos começar. E mais uma oportunidade que a gente tem, né? Começar com gratidão no coração, porque Deus nos permitiu encontrar mais uma vez, para louvar Ele juntos, para ouvir a palavra de Deus e termos esse momento de comunhão, né? Estamos ainda no sistema online, mas que bom que podemos encontrar, podemos ver aqui cada um de vocês e sentimos alegria por isso, tá bom? Vamos então hoje começar com a leitura bíblica. Vamos ler hoje o Salmo 147, tá? Deixa eu só colocar aqui na tela. Tá bom, está saindo aqui certinho. Leitura bíblica do Salmo 147, tá? Eu vou fazer a leitura em português e depois são 20 versículos, né? Então vou ler do 1 ao 10, depois eu vou pedir pro Tadashi ler do 11 até o 20, tá bom? Tá dando para enxergar bem aí, Tadashi? Sim. Tá, então eu vou ler do 1 ao 10 e depois você lê do 11 ao 20, tá bom? Vamos lá. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Exalte ao Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que a supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra, a sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada, cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó
os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Amém. Amém. Né? Como Deus é maravilhoso, né? O nosso Deus é tão grande e como é bom, o salmista fala, né? Como é bom poder cantar, conhecer e louvar esse Deus, né? O quão grande ele é, a ponto de criar todas essas estrelas, né? E conhecer o nome de cada uma delas, né? Será que isso daí é linguagem somente poética, né? Com certeza é linguagem poética, mas com certeza o Criador conhece cada uma das suas criaturas, né? E realmente ele conhece, né? Quantas estrelas existem? Não sei, né? Da mesma forma, cada um de nós, seres humanos, quase 8 bilhões, né? Não sei exatamente o número que está hoje, mas quase 8 bilhões de pessoas, e Deus é um Deus que sabe cada um de nós. Ele conhece pelo nome, ele conhece a situação, o, o que cada um está passando, e ele é um Deus que se importa com a gente, né? Então, nosso Deus é tão grande, vamos ler agora em japonês, tá bom? Mesma leitura, vou pedir para a dona Rosa ler em japonês. それでは詩編147編をお読みいたします。ハレルヤ、誠に我らの神に褒め歌を歌うのは良い。誠に楽しく賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされたものを集める。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包む。主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。我らの主は偉大であり、力に富み、その英知は計りがたい。主は心の貧しい者を支え、悪者を地面に引き下ろす。感謝をもって主に歌え、盾事で我らの神に褒め歌を歌え。神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣にまたなくカラスの子に食物を与える方。神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主を恐れる者と、見恵みを待ち望む者とを主は好まれる。エルサレムよ、主を褒め歌え。シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主はあなたの門の勘抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだ。主はあなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。主は地に命令を送られる。その言葉は速やかに走る。主は羊毛のように雪を降らせ、灰のように霜をまかれる。主は氷をパンくずのように投げつける。誰がその寒さに耐え得ようか。主が御言葉を送って、これを溶かし、ご自分の風を吹かせると水は流れる。主はヤコブには御言葉を、イスラエルには掟と裁きを告げられる。主はどんな国々にもこのようにはなさらなかった。裁きについて彼らは知っていない。ハレルヤ。アーメン。Amém, amém. Obrigado, dona Rosa. Como Deus é maravilhoso, né? E a gente, reforçando aqui só no versículo 11, fala que Deus se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança nele, né? Isso que nós devemos fazer hoje, né? Colocar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, no nosso Deus, Criador do céu e da terra, e no nosso que também pode ser e quer ser o nosso Salvador e nosso Senhor. Amém? Então, eu queria agora ter uma oração inicial, né, para iniciar o culto. E eu vou pedir em português
Pastor Flávio, por favor, a oração, né, em português e em japonês. A senhora Mariko não conseguiu entrar, né? Só para confirmar aqui, eu não vi. Aí, se puder, a pastora Ruth, por gentileza, né, para orar no lugar da Dona Mariko, tá bom? Obrigado. Podemos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento que a gente pode estar juntos como tua igreja, olhando para o Senhor, olhando para ti, e que realmente o Senhor possa estar se revelando a cada um de nós. Lembra, Pai, da senhora Mariko, que está com problema, a senhora Takahama também, que está com problema de conexão, que o Senhor possa estar ajudando, Pai. Que o Senhor possa estar permitindo que elas acessem também o culto. Senhor nosso Deus, agradecemos e oramos, em nome de Jesus. Amém. 天のお父様、私たちはこんなにして神様の御前に食べることができますことを感謝いたします。この銃をイエス様の尊い血潮によって可能としてくださいましたことを感謝いたします。本当に臨在に食べることができ、こんなにして親しい交わりを持つことができる。この幸いを私たちはいただいたことを感謝いたします。どうぞ神様を本当にますます愛し、ますます知り、ますます礼拝し、ますます賛美するものとさせていただけますように。そして本当に銃を持ってあなたに心からお従いすることができますように。どうぞお導きください。御言葉をますます知ることができますように、どうぞ神様からの理解をいただくことができますようにお願いいたします。こんなにして今日まで健康が支えられ、すべての必要が満たされ、守られて本当に感謝いたします。今日は鈴木幸恵さんもいらっしゃっておられません。カモンゼキエリカさんもいらっしゃいません。フェルナンドとナーラも、どうぞ神様、こんなにして長い間いらっしゃらない方々も、早く私たちと共に神様を礼拝することができますようにお願いいたします。どうぞ今日いらっしゃることができなかった、参加することができなかった方々にもあなたの豊かな祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。今日、いつこさんがいらっしゃることも感謝いたします。やはり本当にあなたが私たちを求めていらっしゃる。私たちを待ってくださっていることを感謝いたします。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。Amém, amém, obrigado. Vamos louvar então ao Senhor? Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador.
cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Que bom, né? Que nosso Deus, ele merece, né, todo o nosso louvor, toda a nossa dedicação, a nossa atenção, porque ele é digno, né? Ele, por ser o dono, né, do Criador de todas as coisas, e também por ser aquele que fez um sacrifício tão grande, né, por nós. A gente, assim, somos alvo do amor dele, um amor tão imerecido, que a gente nunca poderia merecer, ganhar pelo esforço, ganhar pelo mérito, mas de graça, né, ele deu para nós, pela sua graça, pela sua misericórdia. Vamos orar agora juntos, né, a oração que Jesus ensinou para nós, o Pai Nosso, né? Vamos orar juntos, deixa eu colocar aqui, em português e depois em japonês. Aí eu peço mais uma vez a ajuda da irmã, né, da Rosa, na parte em japonês, por favor. Vamos colocar aqui, apresentação de slides aqui. Ok. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 Amém. Amém. Vamos louvar mais um hino ao Senhor, né, nosso Deus. Esse hino agora é um hino bem conhecido, que fala da santidade de Deus, né? Nosso Deus é um Deus santo, 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 né? É um Deus inacessível ao pecador, né? Sujo com o seu pecado, mas através de Jesus Cristo, né? Através desse Cordeiro
perfeito, desse sacrifício perfeito feito por nós, né? Agora sim podemos chegar diante desse Deus Santo. Tá bom? Vamos louvar juntos. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os reunidos, juntos os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Amém, né? Cantando juntos esse hino que fala da santidade de Deus, né? Parece tão longe, tão inacessível a nós, mas a gente cantou, né? Que todos os remidos juntos podem louvar esse Deus, podem se aproximar diante desse Deus. Nós somos ali aceitáveis a Deus quando nos aproximamos dele, confiando no sangue precioso de Jesus que nos purifica, né? Está escrito também na palavra de Deus que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, ele nos perdoa, nos purifica e nos recebe como filhos amados, né? A mesma palavra que ele dirigiu, o Pai dirigiu ao Filho, a Jesus, este é meu Filho amado, né? E através de sacrifício de Jesus, nós também somos filhos amados de Deus, né? Que bênção, né? Que é isso. É uma bênção tão grande que a gente vai cantar agora o último louvor antes de ouvir a palavra, né? E esse hino fala que Cristo é o nosso refúgio, né? Em momentos de dificuldade, momentos de tempestade, nós temos abrigo, certo?
temos refúgio. E fala que a palavra de Deus é vida e poder, né? Então a gente vai receber em sequência a palavra de Deus com essa expectativa que a palavra de Deus é viva, né, e eficaz. Ela penetra profundamente no nosso, não só na nossa cabeça, né, mas no nosso coração, no nosso espírito, e pode nos dar a vida, né, na palavra de Deus. Então vamos cantar juntos: Cristo, tu és meu refúgio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tua palavra é Tua palavra é vida e poder vida e poder para me libertar. para me libertar. Nisso eu creio, Sim, eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. tenho esperança, Tenho esperança, tenho um futuro, tenho um futuro, dádivas do Senhor. dádivas do Senhor. Nisso eu creio, sim, eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, Em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. 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 Você tá mudo, Alex. Amém. Então vamos colocar Jesus como nosso refúgio, como nossa confiança nele, ser dia a dia renovados pela palavra dele, que é vida e poder, né? E agora vamos ter essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus através do pastor Daniel. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Pai, te agradecemos por esse tempo de louvar ao Senhor, que o Senhor é santo e que o Senhor nos realmente permite que nós cheguemos a Ti. Também cantamos que o Senhor é nosso refúgio, Cristo é nosso refúgio. É um socorro bem presente na hora da angústia e é em todos os momentos, não é só na hora da angústia, mas cada momento temos essa importante presença do Senhor e temos a Tua palavra, que é vida e poder, e agora será proclamada através do pastor Daniel para nós, usa a vida dele. Obrigado pela vida do pastor, pela mensagem de hoje. Abençoa, Senhor, que nosso coração esteja aberto, esteja receptivo para que venha a produzir frutos através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Paz. Hoje, não sei se a pastora vai dividir, né? Tem a dona Itsuko, né? Acho que vai dividir sim, a dona Itsuko. E então, pastor Daniel, por favor, tem a palavra. Ok? Não.
Descansando aqui. Flávio, você pode fazer contrário? Para eu poder traduzir, porque a dona a Mariko está no WhatsApp ouvindo. Faz o contrário. Você está me ouvindo? Só um momento, eu tô fazendo. Alex, consegue me colocar de co-host também? Eu compartilho isso. Ah, sim. Vou colocar aqui, pastor. Um momentinho. Vamos ver aqui. Danilo. Só ver aqui. É nos 3 pontinhos, né? Que eu coloco. Deixa eu só ver aqui. Permitir. Ué. Daniel. Tem as opções aqui, pastor, nos 3 pontinhos, né? Permitir, gravação, permitir, colocar, comunicar. O que será que é isso? Nossa. Não deu opção para mim, não. Não. Tá bom. Vou Não pedir tem para problema. Vamos pastor ler a Flávio. Bíblia. Acho que o pastor Flávio consegue. Só um minutinho daí que ele já. Não tem opção. Tá. Conseguimos. Ok. A gente está chegando no final do livro de Romanos. E a gente está no capítulo 16, onde Paulo vai falar o nome de 27 pessoas. Aliás, vai saudar 27 pessoas. 2 não tem nome. Tem a mãe de um e a irmã do outro, né? E a gente vai ler, vai prestar atenção em alguns detalhes. Depois eu queria pegar aquela folha de papel que eu pedi para cada um deixar aí perto para a gente fazer um exercício juntos. Recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Então, nesses primeiros 2 versículos, Paulo está recomendando, porque naquele tempo era preciso, não é igual nos dias de hoje, né, que a gente telefona e fala, hoje na igreja de Sorocaba, meu amigo de uns 30 anos, ele mandou mensagem para mim falando desse pastor Lindon, que ele vinha aqui para São Paulo, ele lá da Paraíba, ele é muito bom, se não dava para encaixar ele em alguma pregação nossa. Então, foi um presente de Deus para o aniversário aqui de Sorocaba. Mas aí foi uma ligação, né? Uma ligação, uma mensagem. Então, naquele tempo não tinha isso. Então, Paulo está escrevendo essa carta para os romanos, é um resumo de teologia, e mandou essa carta tão importante através dessa irmã, Febe, que pelo nome é uma pessoa gentia, né? Ela não fazia parte dos judeus. E aqui aparece como serva da igreja em Cencreia, né? Clicando aqui do ladinho, pode ser diaconisa. E provavelmente era diaconisa, porque fala diaconisa da igreja, né? Uma coisa é ser servo da igreja, Paulo às vezes se apresenta como servo do Senhor, mas servo da igreja parece uma função da igreja, né? Então ela era diaconisa, assim como tem presbíteros e tem pastores e bispos, né? Pastor, bispo e presbítero são intercambiáveis, né? São sinônimos, mas diácono é uma função específica. Ela era diaconisa de uma igreja em Cencreia. Cencreia fica perto de Corinto.
né? Então, provavelmente, né, eles acham que Paulo tá em Corinto escrevendo para essa igreja em Roma. A igreja de... Quando fala igreja também, não é... A gente fala igreja de Sorocaba, você tem o endereço da igreja, né? Tem o prédio da igreja. Quando eu fui lá para conhecer as igrejas do Apocalipse, alguns que estavam viajando com a gente perguntavam, mas onde ficava a igreja de Éfeso? Falei, então, quando foi escrito a carta do Apocalipse para a igreja de Éfeso, quando Paulo está escrevendo a carta para os Efésios, não tinha um prédio que tinha o nome ali na frente, Igreja de Éfeso, né? Mas a igreja eram as pessoas que normalmente se reuniam nas casas. Então, Paulo está pedindo, peço que recebam no Senhor de maneira digna dos santos e prestem a ajuda que ela precisar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Essa palavra aqui de grande auxílio é patrona, né? Patroniza, não sei se tem esse nome, uma patrocinadora, alguém que ajudava com seus recursos financeiros, né? É igual o Mais Barnabés, a gente tem um patrono, né, que é o Daniel Iê, então ele banca as coisas para que funcione o ministério, né? Então, essa Febe era uma irmã diaconisa da igreja, provavelmente estava acolhendo os pobres, necessitados, mas também estava ajudando Paulo no seu ministério. Versículos 3 e 4. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila são judeus. Outro nome que às vezes aparece é Prisca, em vez de Priscila. E sempre aparece nessa ordem, a mulher e depois o homem, né? Então, a Priscila tinha um destaque, tinha uma proeminência em relação ao marido. Mas os dois trabalhavam juntos, trabalhavam no evangelismo, na missão, e também trabalhavam fazendo tendas, né? Ou trabalhando com couro, que era o ministério do Paulo também, que era o serviço que o Paulo tinha quando não tinha recursos, então ele precisava de dinheiro, então ele trabalhou um tempo também como fazedor de tendas. Então, eles é que abrem as portas para que o evangelho chegue para os não cristãos, né? Eles eram de Roma, mas o imperador Cláudio publica uma lei expulsando todos os judeus de Roma. E aí eles se encontram com Paulo em Éfeso e em Colossos. E aqui está em Corinto, né? E está falando agora que eles estão lá em Roma. Então, eles andaram por vários lugares. E sempre firmes em Cristo Jesus, colaboradores de Paulo. A gente não sabe, assim como o restante do texto, tem muitos fatos que a gente não sabe exatamente a que se refere o Paulo. Por exemplo, quando fala que arriscaram a vida por ele, dos quase 10 autores que eu li para preparar, só um deles menciona o fato de que talvez seja quando aquela multidão estava gritando, né? Grande é Diana dos Efésios, né? Grande é Diana dos Efésios, eles queriam matar o Paulo, então eles lá intervêm para retirar o Paulo dali. Pode ser isso, mas pode ser um outro evento também. E Paulo fala, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Então tinha uma igreja na casa da Priscila e do Áquila. Continuando o versículo 5, saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. A gente não tem notícias desse Epêneto, a não ser essa referência aqui. E é importante a gente, assim, foi marcante para o Paulo, porque ele foi o primeiro a se converter. E aqui é a primeira vez que ele usa essa expressão, meu amado irmão. A gente vai ver aqui dessa lista de 27 nomes, 4 deles Paulo chama de meu amado. Versículo 6, saúdem Maria, ou Miriam, que trabalhou arduamente por vocês. Essa daqui é judia também. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo.
Pode ser parente de sangue, mas pode querer dizer simplesmente que eles eram judeus também. Eles eram com o que fala, compatriotas, né? Pessoas da mesma etnia. E aqui Andrônico e Júnias, como está sempre em parzinho, né? Então alguns acham que Júnias fosse mulher. E o interessante é que diz que são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Então, apóstolo às vezes tem um sentido bem restrito, às vezes tem um sentido mais amplo, né? Então, aqui esse sentido mais amplo, eles eram um destaque entre aqueles que foram enviados, né? Como uma espécie de missionários. Então, eles são plantadores de igreja, né? Talvez a gente usasse esse termo hoje. Versículo 8, saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Olha, outro amado aqui. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Eustáquis, mais um amado irmão aqui. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúde aos que pertencem à casa de Aristóbulo. Aristóbulo era um nobre romano, e provavelmente já tinha morrido nessa época que Paulo está escrevendo. Então, quando fala saúde aos que pertencem à casa de Aristóbulo, provavelmente eram servos que trabalhavam ali. Então, é interessante, Paulo está falando de gente de várias classes sociais diferentes, né? Então, tem a Febe, que é uma pessoa de muitas posses, mas também tem os escravos, ou escravos libertos, né? Às vezes da casa de pessoas importantes. Versículo 11, saúdem Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. A quarta pessoa que ele chama de amado, amada. Né? Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Se esse Rufo for o mesmo referenciado lá em Marcos, ele é filho daquele... como chama aquele que carregou a cruz de Jesus quando estava no caminho? De Cirene... Simão de Cirene? Simão de Cirene. Então, se for o mesmo Rufo lá de Marcos, esse aqui é o filho do Simão de Cirene, que teve que carregar a cruz de Jesus. E está falando da mãe do Rufo, né? São da mãe dele também, que tem sido como se fosse uma mãe para mim. Então, não é que ele era parente aqui, mas tem algumas senhoras que acabam adotando, né, outros filhos aí. Especialmente quando você está na igreja e você vai para lugares distantes, é importante esse acolhimento. Eu lembro do Alberto, né, o marido da Rosa San, que contava essa história, porque ele veio do interior para São Paulo e domingo à tarde, o que que você faz no domingo à tarde? Quando você é estudante, é cristão, mas né, não tem ninguém conhecido. Então alguém da igreja chamava para ficar, para passar a tarde lá com eles, tomar lanche, né? Então, talvez, né? Aqui estou tentando imaginar que a mãe do Rufo também fizesse esse papel de acolhimento, de hospitalidade, né? E aí tem uma série de nomes aqui. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos, que eu não sei quantos, que estão com eles. Esses nomes são todos nomes romanos e provavelmente nomes de escravos, né? Então, ou eles eram escravos ainda ou eram escravos libertos. O 15, saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Então, cada vez que fala todos os santos, todos os irmãos que estão com eles, dá a impressão de que ali também tem uma igreja, ou então pelo menos é um grupo pequeno, né? Assim, uma parte da igreja que se reúne ali com eles. E termina com o versículo 16, saúdem uns aos outros com um beijo santo, um ósculo santo, né? Eu achava, nas Bíblias, na linguagem de ontem, ou na linguagem de anteontem, vem escrito saudai-vos com ósculo santo. Eu não sabia que era ósculo, né? É simplesmente um beijo, né? Então, os homens se beijam, as mulheres também se beijam. Um beijo santo, um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Então, é interessante, né? Paulo está aqui em Corinto e fala que todas as igrejas de Cristo.
Então ele está falando em nome de todas as igrejas, né? Talvez porque ele tenha plantado todas elas, ou porque sente uma gratidão para esses, né, para com esses, que fizeram diferença para todas as igrejas de Cristo. Tendo dito isso, queria fazer um exercício com vocês. Porque o Paulo, e olha só, Paulo nunca foi para Roma. E ele está escrevendo o nome de 26 pessoas ali, mais os irmãos, mais a igreja que se reúne na casa, mais a mãe de um, né, a irmã do outro. E outra coisa interessante também, no livro de Romanos inteiro, só aparece a palavra igreja aqui, no capítulo 16. A gente passou 15 capítulos e não apareceu a palavra igreja em nenhum lugar. Fala de irmãos, fala de discípulos, fala, mas igreja só apareceu aqui no capítulo 16. E o que eu acho mais interessante, esse é o exercício que a gente vai tentar fazer, é você pensar quantas pessoas você conhece. Quantas pessoas você pode saudar, assim, que você é grato porque ela fez, ele ou ela fez alguma coisa pelo reino de Deus ou por você, né? Assim, porque o Paulo fala da mãe do Rufo, que é como uma mãe para mim, ou então fala da Priscila e Áquila, que foram fundamentais para que toda a igreja dos gentios pudesse estar existindo, né? Então é um exercício simples, em duas partes. A primeira parte, você pensar em pessoas cristãs que você conhece, que você, né, não sei, admira, que você pode elogiar, pedir para mandar um abraço carinhoso, né? Ah, e aí a lista é sua. Você pode colocar os nomes que você quiser. A gente não precisa conhecer essas pessoas, né? Mas pessoas que são importantes para você. Paulo, em particular, tinha essa missão, né? Ele estava querendo passar em Roma, porque depois ele ia para a Espanha. Ele estava em missão, é igual se a gente fosse para Buenos Aires e vai passar lá em Amambai primeiro para, né, saudar todo mundo ali, ver se está todo mundo firme e ver se o pessoal levanta uma oferta para poder chegar até Buenos Aires ou até Bolívia, né? Ah, a gente pode pensar nesse rumo, ou, né, não sei se o Davi e o João estão aí. Acho que o pessoal que tem mais idade nessa hora tem um pouco mais de vantagem, porque já conheceu mais gente, né? Mas eu conheço muita gente que, independente da idade, continua bastante isolado, vivendo só para si, talvez ali para os familiares, né? E quando a gente olha para o Paulo, a gente vê, puxa, como ele fez conexões. Alguns desses nomes, talvez ele nem conhecesse, mas ele ouviu falar. Então, é um modelo para a gente, que se a gente pensa no reino de Deus, a gente precisa fazer essas conexões. A gente precisa estar relacionado com mais pessoas. Se a gente quer ver o reino de Deus crescer, a gente precisa estar em contato com outros cristãos, né? Aprender com eles, caminhar junto com eles, né? Agradecer pela vida deles, né? Então, é isso que a gente vai fazer. 5 minutos para a gente escrever uma lista de nomes. Sua lista pode ter 3 nomes, pode ter 30 nomes, igual o do Paulo aqui. E você escrever alguma coisa sobre essas pessoas. Então, vou fazer isso. Depois a gente volta para a segunda etapa. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Você vai fazer uma lista de... Pode ser amigo próximo, né? A gente viu o Paulo falando meu amado irmão, minha amada irmã. Podem ser pessoas que você não é tão próximo assim, mas que você admira, ou que você, né, gostaria de mandar um abraço, né? Ah, porque ele tem alguma importância para você.
Colocar casais, né, igual tá ali também. Eu fiz a lista agora. A minha deu 17 nomes, mas 11 entradas. Então, tem alguns que são casais e outros que são. Estou citando só um dos nomes. Você teve facilidade em colocar vários nomes? Sua dificuldade foi pensar em algum nome ou escolher algum nome? Porque tem muitos nomes.
Vocês podem Tem responder bastante, aqui. tem Vamos bastante interagir. nome. Eu coloquei 13 pessoas. Coloquei 13 nomes aqui. Tá. Pessoas que me ajudaram muito, né? Desde a minha infância, né? Para caminhar com Deus e pessoas que têm esse exemplo, esse legado de fidelidade a Deus que inspira a minha vida, né? Inspira a vida de muitas pessoas. Uhum. Quer compartilhar, Rosa? No total, deu 33 pessoas. Uau. É porque eu lembro de muitas pessoas, né, que me encorajaram, né? E a pastora, eu vou falar o nome porque eu tenho muita gratidão para ela, a Shinobu Nagata, né? Esposa do pastor Mitsuo Nagata. Por ser mulher, no meio em japonês, a gente é um pouco limitada, né? Mas ela foi a pessoa que me encorajou quando Deus te dá um serviço, não importa, você precisa ser obediente e ter coragem para abraçar o que você faz em oração e dedicação. Aquilo foi muito, muito impactante para mim, né? Então, desde aquela época, né, os meus filhos eram pequenos, 2, 3 anos, o segundo nem tinha 1 ano, mas ela me encorajou muito, muito em várias áreas, muitas áreas, de começar o grupo devocional, orar junto. Então, tudo isso eu agradeço, né? E a partir disso, eu tenho um grupo de oração com 12 senhoras em japonês, né? Eu continuo até hoje e entrou mais 3 pessoas esse ano, e o grupo de lírios, que nós somos unidos mediante a oração. Então, todas as pessoas, né, são preciosas para mim. E estamos juntos. E também tem outro grupo do exterior que a gente ora junto, né, através do Zap, e-mail, conversamos, tudo, mas tudo mediante Cristo Jesus. Eu louvo a Deus. Agradeço muito. Eu tenho muita gratidão por todas essas pessoas. E também quero agradecer, né? Foi bom ter conhecido mais assim de perto o pastor Daniel, pelo novo trabalho durante a pandemia, né? Que eu achei que não ia ter nada para fazer. Mas aí teve o culto em japonês que Tem bastante trabalho. realmente né? Aprendi muita coisa, principalmente da tecnologia, né, que eu não sabia muito, só sabia, assim, comunicação só. Então, em todas as oportunidades, né, assim, foi por Deus, né? Deus colocou, Deus me ensinou, e eu quero ser fiel até o final. É isso. Obrigado. Tadashi, quer comentar alguma coisa da sua lista? A minha lista não é tão grande, mas eu pus a lista, mas a principal pessoa na minha vida, foi minha mãe. A minha mãe é um exemplo de oração, exemplo de perseverança e um exemplo de fé. Ela foi uma pessoa que não era muito de falar, mas é uma pessoa que orava muito. E por que orava? Eu hoje estou na igreja porque, graças à oração dela, que ela faleceu dizendo que estava orando para que eu voltasse à igreja. E passou esse bastão para a senhora Alçai, mãe da Keiko, que ela falou: Tadashi, você vai voltar para a igreja, porque a sua mãe morreu pedindo, orando para você voltar para a igreja. E esse bastão eu carrego agora.
Então eu vou continuar orando para que você volte para a igreja. E eu voltei para a igreja, graças às. Então a minha mãe é referência de perseverança e oração. Como chamava sua mãe, Tadashi? É Chie Yamaguchi. Chie. Tia. Qual que era o sobrenome de solteira dela? É Osanai. うん。 Osanagai. Osanai. Osanai. Isso. Ok. E outra, eu acho que ainda eu admiro muito, é você. Eu, Você é uma pessoa que eu conheci a sua mãe, a tia Maria, solteira, filhos dois solteiros ainda. E então eu conheço você desde nenê. E eu sei quanto você sofreu e quanto você evoluiu. E quanto você cresceu e eu também pude ver esse crescimento que também foi um exemplo para mim. hum, Não dá muita trela para críticas, não se autodefendendo, mas ouvindo, às vezes até se aborrecendo, mas crescendo sempre, hum, mesmo assim. Então, para mim, é uma pessoa que aceita silenciosamente críticas e tudo mais, se aborrece às vezes, mas use isso também como uma forma de se aperfeiçoar e crescer. Então, eu vi muita coisa em você. Eu já disse para você que você mudou da água para o vinho. E hoje eu acho considero que apanhei bastante, então foi. quanto Acho você que mudou e cresceu. E através disso eu também aprendi muito. Eu me tornei uma pessoa mais útil, mais verdadeiro e uhum, sempre procuro me aperfeiçoar. legal. E também uma pessoa também que é um espelho para mim é o Daniel Tanaka. E isso aqui para mim é um espelho. Eu falo para ele abertamente, Hum, orgulho, e é uma pessoa que ele é o exemplo, humildade, perseverança e crescimento, oração. uhum. Então, a gente podia, aqui, o horário aqui não vai ajudar muito a gente, mas eu queria encorajar vocês a talvez mandar um zap mesmo, pode ser um áudio, pode ser escrito, né? Para essas pessoas que estão na sua lista. Fala assim, olha, hoje estava lá no culto, a gente teve um exercício, eu lembrei de você, eu queria agradecer a Deus pela sua vida por causa, né, de tal coisa, né? Não deixa para amanhã, porque se deixar para amanhã, aí provavelmente a gente vai ter esquecido, né? Mas queria encorajar cada um a fazer isso. É importante a gente estar encorajando nossos irmãos, né? Acho que assim como acontece aqui com Paulo, falando com o pessoal lá de Roma, ele quer encorajar as pessoas. Acho que Paulo mudou bastante também, né? Daquele homem que estava frio ali, vendo Estevão ser apedrejado, para agora esse que tem vínculo com um monte de gente, até gente que ele não conhecia pessoalmente ainda. Ah, assim, foi uma mudança, né? E acho que cada um de nós também pode ter essa mudança. A gente precisa estar mais ligado com outros cristãos. E aí a segunda parte do exercício que eu queria fazer, mas acho que eu vou deixar para um outro momento, era pensar nos não cristãos também. Você deve ter amigos que ainda não conhecem Jesus, né? E pelo menos fazer uma lista com esses seus melhores amigos que ainda não são cristãos, né? Seus parentes, né? Que ainda não são cristãos, e apresentar para Deus. E quem sabe, quando a gente fica orando pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, Deus vai trabalhando já no coração deles. Às vezes uma mensagem que você manda é, um, é uma portinha
que dá para conversar sobre assuntos espirituais. A gente precisa conversar mais sobre assuntos espirituais com aqueles que não são cristãos. Então, fica esse encorajamento para a gente fazer esse exercício também. Mas, respeitando o horário aqui, que eu já passei bastante, então vou encerrar a minha parte aqui. Vamos fazer uma oração juntos. Deus, nós te agradecemos por aqueles que o Senhor tem usado para moldar as nossas vidas, para serem espelho, para nos fazerem crescer no Senhor. Agradecemos pela vida deles e reconhecemos que o Senhor usa pessoas para nos fazer crescer. Queremos também, Deus, apresentar a lista dos nossos amigos, irmãos, parentes que ainda não te conhecem, para que o Senhor também use as nossas vidas, para que a gente possa influenciar, conduzi-los a te conhecer. Deus, esse mundo está tão perdido, e a gente tem a mensagem que pode mudar a vida das pessoas. Então, ajuda a gente a lembrar disso e a sermos realmente instrumentos em tuas mãos. Agradecidos oramos e pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos só guardar, chegar a Ruth, a pessoa da classe. Vamos pro louvor em japonês. Ah, que bom. Dona Tamai chegou. Ruth. Ô, senhor Takahama. Senhora Tamai. Konbanwa. Desculpa, Olá. sempre tá acabando a internet, voltando, acabando assim. Mas Agora chegou. que bom que vocês conseguiram Mas entrar. logo acho que vai pegar. Ai, não, vamos louvar em japonês, então, antes disso. Yesuが愛したように私たちも愛し合うその愛の中で枝となる時多くの実を結ぶイエスが愛したように私たちも愛し合う人が友のため命を捨てるほどの愛はない共に支え合い共に助け合うイエスの愛で共に祈り合い共に笑い合うイエスの愛の中イエスが愛したように私たちも愛し合うその愛の中で枝となる時多くの実を結ぶイエスが愛したように私たちも愛し合う人が友のため命を捨てる
ほどの愛はない共に支え合い共に助け合うイエスの愛で共に祈り合い共に笑い合うイエスの愛の中共に支え合い共に助け合うイエスの愛で共に祈り合い共に笑い合うイエスの愛の中Amém. Que possamos praticar, colocar em prática a palavra que recebemos hoje, né? A palavra de Deus. E como é bom a gente lembrar, né? Esse exercício de a gente lembrar de as pessoas que Deus usou para nos alcançar e nos encorajar e nos trazer até aqui, né? E somos gratos a Deus pela vida dos pastores que estão aqui, pastor Daniel, pastor Flávio, pastora Ruth e cada irmão. E vamos agora ter momento de pedido de oração. Eu queria pedir aqui pela dona Marico, né, que ela falou, né, que essa sente já uma dor, não é uma dor assim tão insuportável, mas é uma dor incomoda no abdômen já faz tempo, e ela vai fazer mais exames, né, e hoje ela gosta sempre de ir no terceiro domingo lá em Sorocaba, hoje era aniversário da igreja ainda, e ela não foi por causa disso, né, ela falou, ela não, se ficar quietinho parece que não dói muito, mas se começa a mexer, sente mais dor. Então, vamos orar para Deus curar ela, seja o que for que está, né? Deus possa curar e dar também tranquilidade, porque ela falou que tem uma irmã dela, ela comentou que tem uma irmã dela que teve problema de tumor no pâncreas, né? E aí ela fica preocupada com isso. Puxa, o que será que é, né? Então, para que ela tenha, Deus possa dar paz no coração dela também. E quem mais tem pedidos, pode colocar, irmãos. Pela família da Nara, Verdade. Ok, né? A Nara faleceu a avô dela essa semana, né? Então vamos orar para que a família seja consolada, né? Por Deus. Quem mais? Assim, não é nada grave, mas minha vista está bem ruim ultimamente, está piorando. E fica tudo embaçado. Mas agradeço esse horário. Vamos orar sim, né? Pela pastor Daniel. É um jovem ainda, né, pastor? Vamos pedir para Deus. O Deus. Citalma falou que a partir dos 45 já dava, né? Estou com 55, então ele falou que eu aguentei bastante. Sim. Mas eu sinto não só a questão do foco, mas também meio seco, meio coçando, sei lá. Sim. Tá Que boa? Deus quer falar. Vamos orar para posto saúde. Eu Fala, gostaria irmão. Posso falar? Sim? Fala, Rick, por favor. Gostaria... orem por Nayara, ele estava doente, né? E assim mesmo foi trabalhar. A gente achava que era Covid, mas graças a Deus não era Covid. Como agora estou trabalhando na área na UTI,
ela voltou na UTI com muitos pacientes assim, com pulmonia, com assim, graves, né? Então, mas está um pouquinho doente, né? Aí se está recuperando. Então, orem por ela, né? E orem por tenho um sobrinho que ele veio aqui a Brasil, está passando por um momento muito difícil, né? Minha irmã ligou para mim ontem, chorando, desesperada, né? Porque não se sabe o motivo, mas está como uma depressão, né? Está gritando. É um adolescente, né? Tem 17 anos, passando por uma situação difícil, os pais se divorciaram, não? Eles eram de condição muito boa, agora o pai não está conseguindo pagar a pensão, tiveram que deixar um bom lugar onde eles moravam, a um lugar de classe meia, né? Está em uma escola muito cara, acho que uma das mais caras lá no Peru, e o pai não pagou ainda a mensalidade, faz um ano atrás, né? Então, meu sobrinho está com essa pressão dos amigos, o pai não paga, tudo isso aí tá surtando, né? O nome dele é Johan. Johan. Johan? Como que escreve Johan? Johan. Johan Chan Shimabukuro. sim. Ele é chinês japonês. Johan. Tá bom. Johan Chan Vamos orar Shimabukuro. então, né? Johan. Obrigado. Vamos orar, né, irmão? Por esses pedidos pela Nayara, saúde da Nayara, que ela recupere totalmente, né? E o sobrinho do Rick, Johan, 17 anos, Deus possa ajudar ele a encontrar, né, a paz em Deus, apesar do, como nós cantamos, né? Cristo é nosso refúgio, né? Se não tiver um refúgio na hora da tempestade, é tão difícil, né? Para as pessoas que não tenham, muitas vezes, esse refúgio em Cristo. Mais alguém? Eu quero pedir pelo Vande, pelo pai da Fran, né? Que ele se recupere, né? As forças dele também estão bem fraquinhas, tal. Tem acompanhado fazer exercício até na casa. Então, pedir para que a saúde dele se restaure. Ok. Vamos pedir a Deus pelo Sr. Vande, pai da Fran. Ok, mais alguém? Então temos aqui pedido pela Dona Marico, pela saúde, né? Dona Marico, Pastor Daniel, para sua visão, e para Nayara, né? Nayara e o Vande, são 4 pessoas que estão com a saúde, e pela família da Nara, né? Para que, passando pelo luto, que Deus possa consolar, e pelo sobrinho do Rick que está enfrentando depressão, né? Queria pedir também pelo meu sogro, minha sogra, né? Meu sogro, ele estava bem até quinta-feira, assim, né? Mas ele na sexta-feira para cá, ele tá bem confuso, assim, né? Tá mentalmente confuso, né? Que tá meio perdido, né? Na verdade, ele agora mesmo há pouco ele falou para mim que ele tá aqui em Piedade, mas tem hora que ele acha que tá lá no sítio. Ele fala que eu tenho que tratar da galinha, eu tenho que fechar o bezerro, e ele tá assim, né? Não tá um pouco confuso mesmo. Então, pedir para que Deus possa agir. Também tá com muita tosse, tá com um pouco de gripe, né? Então, que Deus possa curar ele, tanto da saúde física como da saúde mental dele também, né? Que ele possa ter serenidade, né? E a minha sogra também, muitas dores, que Deus possa ajudar ela também, dores nas pernas também, tá bom? Então, eu vou pedir aqui mais 2 pessoas para me ajudar nas orações, tá bom? Eu vou pedir para o Rick, irmão, orar pela família da Nara, tá bom, Rick? Sim. Pela família da Nara, e vou pedir pelo meu sogro e minha sogra, certo? Tá, só um minutinho. Sogro... Oi? Sogro e sogra.
Deixa-me anotar. João, meu sogro chama Aham. João, minha sogra chama Helena. João e a sogra? Helena, Helena. Helena, isso. Tá Saúde, bom? né? Então, é Rick, tá? Tá, e Aí, Nara. quem que ainda não pode participar aqui? Elias também, Elias, por favor. Orar, Elias, Vou pedir pela saúde, tá? Da dona Marico, pastor Daniel e Nayara, tá bom? E daí eu oro pelo restante. Peço uma bênção final pro pastor, ou pastora Ruth, ou pastor Flávio. O pastor Flávio, pode ser? Bênção final, tá bom? Então vamos lá, o Rick vai orar pela Eu começo, né? Nara, isso, Nara e João e Helena, tá bom? E vamos depois o Elias, Dona Marico, pastor Daniel e a Nayara, tá ok? Então, eu sou o primeiro, certo? Sim, Henrique, pode começar, por favor. Tá bom. Pai Celestial, oramos, Deus, por la vida de Nara, Deus. En estos días faleceu a avó dela. Hoje a gente viu no aniversário da igreja, Deus. Dá conforto, fortaleza, Deus, na vida da família, Deus. Que sua esperança em meio da dor, em meio da tristeza, seja o consolo do Espírito Santo que possa aliviar, Senhor, os corações. Oramos também pelo sogro, la sogra, Senhor, de Alex, Senhor João e Helena, Deus, para que dê saúde, Deus, em meio de tantas dificuldades, Senhor, físicas. Ajuda, Senhor, para que, se é tua vontade, Deus, possas curar, restaurar, Senhor, seus corpos e cada área do corpo que está afetado, Senhor, por essa doença, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ten misericórdia de nossas vidas. E colocamos essas pessoas e as demais pessoas, Senhor, que estarão em oração, Senhor, em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por estarmos reunidos, ouvindo a sua palavra, Senhor. Senhor, eu já tenho alguns pedidos de oração. Peço, Senhor, que o Senhor esteja com a senhora Marico, com esse desconforto que ela está sentindo, abdominal, Senhor. Que o Senhor possa estar colocando suas mãos e curando esse desconforto que ela tem, Senhor. Senhor, eu peço também que o Senhor olhe pelo pastor Daniel, Senhor, com essa dificuldade na sua visão, está sentindo um pouco ofuscado, seco, que o Senhor possa estar cuidando dele também, Senhor. Senhor, hoje eu também peço pela Nayara, Senhor, que está um pouco doente também, Senhor, talvez um pouco gripada. Senhor, peço que o Senhor esteja cuidando dela, também agora tem a família, Senhor, que o Senhor esteja olhando por todos eles, também pelo trabalho dela, Senhor. Eu oro e agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor nosso Pai, te agradecemos também pela vida de cada um, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de orar, Pai, e o Senhor é todo-poderoso. Por favor, se manifesta, Pai, com tua graça, tua misericórdia na vida do sogro de Elias, Senhor Vande, Senhor, passando tanto tempo, tantos meses já com essa enfermidade, Senhor, com fraquezas, com ali alergia, Senhor, ajuda ele, Deus. Por favor, manifesta ali teu poder, tua graça, para que ele seja curado e também se revela para ele, Pai, do teu amor, que ele possa também se conhecer o que o Senhor já fez por ele, apesar de todas as coisas, Pai. Que ele conheça a obra de salvação, a obra de sacrifício de Jesus que foi realizado por ele também, que ele possa conhecer esse grande amor do Senhor nesse momento. Senhor, oro também pelo sobrinho do Rick, o Johan, que mora no Peru, que está passando por todas essas dificuldades, pai, financeiras e passando por pressão e depressão e tantas coisas, Pai. Ajuda, Deus. Ali, seja o que for que o seu pai está passando talvez por dificuldades financeiras,
Deus, ajuda, que ele conheça ali o refúgio que só o Senhor pode nos dar, só o Senhor pode preencher. Quando passa por esse tipo de problema, Senhor, dá ali paz, chega ali, Pai, com teu amor, usa teus filhos, teus servos que estão ali próximo dele, para que uma palavra de apoio, uma palavra de Deus possa chegar ali e trazer essa paz que ele está tanto precisando nesse momento. Venha intervir ali, ajuda a mãe dele, toda a família, que possa ter paciência nesses momentos de privação, dificuldade, que saiba que o Senhor é fiel e o Senhor vai suprir cada necessidade. Talvez não todos os nossos desejos, Pai, mas o Senhor é fiel e se buscarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas, as nossas necessidades serão supridas através da tua graça. Então, ajuda ele e agradecemos, Senhor, por esse momento. Pedimos que o Senhor abençoe a semana de cada um, que possamos levar o Senhor junto com a gente, a tua presença, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bênção, pastor Flávio, por favor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja convosco sempre e para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado, pastor Daniel, pela palavra. Pastor Flávio, pastora Ruth, dona Rosa. Obrigado, uma boa semana. Tadashi-san, boa semana. Rick, Nayara, que Deus abençoe, boa semana. Elias, boa semana, irmão. Juninho, não sei se ele caiu. Caiu, né? Boa semana. Senhora Tamai, senhor Takahama, boa semana. Senhora Marico, se estiver nos Senhora ouvindo. Marico no WhatsApp. Tá no WhatsApp. Dona Marico, muito bom. A senhora permaneceu mesmo assim, né? Que boa semana e essa semana eu vou passar aí na casa da senhora para a gente ver essa conexão aí do Zoom. E quem mais que eu esqueci de falar aqui? Acho que não, né? Dona Itsuko, também, acho que se não Pessoal tiver. da sua casa. O pessoal daqui de casa aqui, a Lu, Davi, Ju. Boa semana para todos os irmãos, hein? Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Tchau, 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 Dani. boa semana. Oyasumi Abraço. nasai.